Por fim, os Estados Unidos colocou aí a classificação das facções, né, das duas facções brasileiras aí como terroristas. E o que eu quero trazer para vocês não é uma opinião, mas observações que vocês podem buscar na internet. Em primeiro lugar, dar mérito ou culpar o Flávio e o Bolsonaro por causa disso, eu acho que são narrativas eleitoreiras. E isso vai render assunto até as eleições. Por que eu digo isso? Mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, gente. Porque essas facções, elas não estão mais limitadas ao Brasil. Elas estão infringindo a soberania de outros países, entendeu? No Paraguai e na Argentina, elas já eram conhecidas como terroristas. Então, mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Agora, o que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é por que o governo está tão irritado com isso, se é que está de verdade. Talvez ele esteja aí fazendo esse terror todo porque ele quer usar a narrativa, né? E ele sabe que, na verdade, isso não é essa coisa toda que ele está dizendo como os Estados Unidos vai invadir. Isso não vai acontecer, gente. O que aconteceu na Venezuela foi um assunto totalmente diferente, porque envolveu empresas norte-americanas lá, envolveu um contrato petrolífero, né? Então tinha vários assuntos envolvendo isso. Não foi somente um ponto. Então é muito eleitoreiro, sabe? Chegar e simplificar as coisas de, isso vai acontecer assim. Não. Então eu acho que é se aproveitar demais, colocar esse terror, né, no povo. O que a gente tem, por exemplo, no Equador, eles pediram para os Estados Unidos para classificar os grupos deles como terroristas. E o que aconteceu? Os Estados Unidos invadiu, mandou o exército para lá? Não, apenas afetou a parte financeira desses grupos. De início houve um enfraquecimento, né, desses grupos no Equador, só que com o tempo as coisas pioraram dentro do Equador. Não foi um mar de rosas também os Estados Unidos classificar os grupos como terroristas. Então as pessoas estão achando que as coisas vão melhorar para dentro do Brasil. Infelizmente, o que a gente tem a dizer é que não, as coisas dentro do Brasil não vão melhorar em nada. Até porque eles enfraquecendo financeiramente com esses negócios maiores, eles vão ficar limitados a dentro do país. E aí eles vão ter que se virar em arrumar dinheiro ilegal dentro do país. E aí sim pode ter um problema para o governo, porque eles podem começar a querer negociar, lógico que sob pressão e sob ameaça, com o governo brasileiro. E aí sim pode ser a grande motivação do desespero do governo estar abraçando essas narrativas. Agora, dando um pulinho além, né, que é a questão das taxas, né, que o governo também já botou até no canal deles, né, que a culpa da taxa é da direita, é do Flávio Bolsonaro. Então o Flávio também é responsável pelos 60 países que os Estados Unidos também taxou. E a outra questão é que esses 60, mais ou menos 60 países taxados pelos Estados Unidos, não é só países liderados pela esquerda, mas também direita. Inclusive a Argentina, do Milei, que é um grande amigo, né, do Trump, também foi taxado. Então você dizer que isso é uma guerra ideológica dos Estados Unidos e que isso é uma armação dos Estados Unidos com Flávio Bolsonaro, isso para mim é um reducionismo demais. Quando a gente começa a envolver a política e diminuir as coisas como uma guerra ideológica, tem burrice no meio, desculpa, não tem como falar outra coisa, porque tá bem óbvio que não se limita a isso. Agora, tem gente querendo dar nome pro filho e tem gente que não quer assumir o filho. E isso resume a história das narrativas ideológicas e narrativas políticas. Agora, se o Trump está querendo dominar o mundo, né, aí eu tenho que olhar o que ele sabe do país dele. Os Estados Unidos sempre esteve aí no topo do mundo, né, com o poder do dólar. Então, de repente o dólar começa a entrar em crise e não há uma outra moeda que esteja competindo com ele. É porque verdadeiramente o mercado global não está facilitando para o mercado dos Estados Unidos. Então, por que o Trump levantou essa guerra das taxas? Porque, primeiro, o produto, vou trazer o exemplo do Brasil, né? O produto americano, quando entra no Brasil, recebe aí mais ou menos uns 12% de taxa em cima para entrar no Brasil. E o produto brasileiro, para entrar nos Estados Unidos, recebe aí no máximo uns 4%, mas geralmente 1% para entrar nos Estados Unidos. Então, o produto brasileiro lá é mais competitivo do que o produto americano aqui, né? Então ele acha que isso é uma negociação injusta. Então, tudo isso aí que vocês estão vendo é narrativa. Flávio Bolsonaro não fez nada do que não já seria feito. E para dizer que as taxas é culpa do Flávio Bolsonaro, ou do Bolsonaro, ou de qualquer pessoa da direita, também é uma narrativa que não cabe à realidade. Porque são 60 países que foram taxados pelos Estados Unidos. E não tem essa guerra ideológica porque são países liderados pela direita e liderados pela esquerda. É uma causa mesmo dos Estados Unidos e o seu desejo de levar novamente os Estados Unidos para sua era de ouro econômica.
Goste quem quiser gostar.